Live from Atlanta, Georgia, I am Emilio Madrigal. Today we continue our multilingual introduction of the Milan system for salivary gland cytopathology, and I am joined by Dr. Fabiano Caligari, who is currently in Sao Paulo, Brazil, and is a pathologist at the Federal University, and he will be presenting the Milan system in Portuguese. I am also joined by my colleague Rafat Manan, who is watching live from Johns Hopkins in Baltimore, Maryland. As always, you're more than welcome to ask questions by typing them as comments right here in the Facebook and YouTube live comments window, and I will make sure to pass those questions along to Dr. Caligari at the end of the session. So with that, I will now turn the microphone over to Dr. Caligari. Thank you, Emilio, for your support in this activity of disseminating the Milan system to other countries in their native language. Olá a todos. Hoje nós continuaremos a apresentação do sistema Milão para a citopatologia da glândula salivar em português. Meu nome é Fabiano Calegari. Se você tiver alguma dúvida, como o Emílio disse, durante a apresentação, você pode submetê-la nos comentários via Facebook ou no YouTube. Nós vamos abordar uma visão geral da punção aspirativa na glândula salivar. Nós vamos falar um pouco de conduta clínica, especificamente na glândula salivar, e depois vamos entrar no sistema Milão, falando das categorias diagnósticas e definições, com exemplos de punção aspirativa em cada categoria, e no final vamos comentar sobre os estudos complementares e a importância deles na punção aspirativa da glândula salivar. Como vocês já sabem, nós temos 3 glândulas salivares maiores, que é a parótida, a submandibular e a sublingual, e centenas de glândulas salivares menores no trato aéreo digestivo superior. Nós temos aqui 4 imagens de diferentes tumores na glândula salivar. E os tumores de glândulas salivares são um dos grupos mais heterogêneos, considerando as neoplasias. E isso torna a área da citopatologia da glândula salivar uma das áreas mais difíceis. E aí nós nos perguntamos, qual é o papel da punção aspirativa na citologia da glândula salivar? Para a gente entender o quão eficaz a punção aspirativa, se a gente olhar a sensibilidade, a performance da punção aspirativa com relação à sensibilidade, a gente pode ver que a sensibilidade é muito boa, variando de 86% a 100%. Isso nos diz que a gente é muito bom em chegar na lesão, a gente consegue aspirar bem essas lesões e fazer os diagnósticos. Porém, a especificidade é muito variável, varia de 48% a 94%, e às vezes a baixa especificidade pode ser explicada, a principal razão é porque muitas neoplasias benignas e neoplasias malignas de baixo grau compartilham características citológicas e histológicas semelhantes. Mas se a gente olhar, se a gente puder agrupar, diferenciar as lesões malignas de alto grau do resto, seriam as lesões benignas barra baixo grau, a gente vê que a acurácia ela melhora muito e varia de 81% a 100%. E nisso, a punção aspirativa consegue alcançar bons resultados. Se a gente olhar a eficácia tanto da punção quanto da congelação, a gente vai ver parâmetros diferentes, né? Mas se a gente combinar os dois métodos, ele vai melhorar muito os parâmetros de sensibilidade, especificidade e acurácia. A gente pode se perguntar por que precisamos fazer a punção aspirativa se a maioria das lesões, se a maioria dos nódulos de glândula salivar são operáveis, né? Muitas vezes a punção aspirativa não vai evitar uma cirurgia, mas ela vai melhorar ou guiar a estratégia pré-operatória. Em algumas situações, como nas condições não neoplásicas que a gente pode ver aqui, a principal conduta para o paciente é o segmento clínico. Se nós conseguimos definir que o tumor é benigno ou é uma lesão maligna de baixo grau, nós vamos ter uma ressecção limitada da glândula. No caso de metástase para os linfonodos parotídeos, a opção é uma linfadenectomia. Se for linfoma, o paciente vai ser encaminhado para um hematologista e possivelmente feita uma biópsia cirúrgica ou core biópsia. No caso de lesões primárias, como carcinoma primário de alto grau da glândula salivar, o tipo de ressecção muda completamente. Ao invés de ser uma ressecção limitada, como nas lesões benignas barra baixo grau, nós vamos ter uma ressecção radical, possivelmente até com sacrifício do nervo facial e até uma linfadenectomia. Então, repare que, de acordo com o diagnóstico da punção aspirativa, nós teremos condutas diferentes.
nós vamos falar um pouco sobre conduta clínica em glândula salivar. Esses slides são cortesias do Dr. Varvaris, da Harvard Medical School. Ele apresentou no último congresso da Sociedade Americana de Citologia em Phoenix, agora em novembro. As perguntas que o cirurgião se faz quando recebe um diagnóstico de punção aspirativa. Eu necessito operar? Se eu necessito operar, que tipo de cirurgia eu preciso fazer? Uma ressecção extracapsular, uma parotidectomia superficial, uma parotidectomia subtotal ou até total? É necessário complementar com linfadenectomia? E qual é a chance de eu preservar ou sacrificar o nervo facial? Com relação ao nervo facial, se o nervo facial ele está funcionante, provavelmente ele não está envolvido. E aí o cirurgião tenta preservá-lo, mesmo que isso signifique deixar as margens exíguas. Em casos de lesões de baixo grau, que são inseparáveis do nervo, pode-se até considerar a possibilidade de deixar uma doença macroscópica na tentativa de se preservar o nervo. Agora, uma coisa importante que nós temos que considerar é que o cirurgião só vai sacrificar o nervo se nós dermos um diagnóstico definitivo de câncer. Isso é muito importante. Então, nós temos que ser bem específicos o quanto possível. E um nervo com função normal, antes da cirurgia, provavelmente não será preservado. Mas isso não é a regra, não é 100%. Às vezes, nós podemos ter lesões benignas, como tumor do Warthin, que pode sofrer infarto espontâneo, ter uma inflamação acentuada, e essa inflamação poder comprometer a função do nervo facial. Não necessariamente sempre que o nervo facial tiver uma função normal, ele vai estar comprometido por uma lesão maligna, mas em geral sim. Com relação aos linfonodos cervicais, uma doença linfonodal macroscópica, seja ela do ponto de vista clínico ou radiológico, vai exigir uma dissecção seletiva do pescoço. Provavelmente o cirurgião de cabeça e pescoço vai solicitar uma punção aspirativa para confirmação. Frequentemente, os níveis envolvidos são os níveis 2, 3 e 4, às vezes os níveis 1 e o nível 5. Quando uma lesão apresenta um risco de metástase linfonodal oculta que alcança 20% ou mais, então uma linfadenectomia cervical seletiva, profilática, mesmo que aparentemente o linfonodo não esteja comprometido, pode ser realizada. Para o cirurgião, é importante que o patologista ou citopatologista seja tão específico quanto possível, porque isso vai fornecer maior substrato para a orientação de que tipo de cirurgia o cirurgião vai fazer. Então, nós podemos ir muito mais além do que um exame de triagem. A gente pode melhorar o diagnóstico sempre que possível. Se nós não pudermos fazer um diagnóstico específico, nós pelo menos temos que diferenciar se a lesão é benigna ou se a lesão é maligna. E se maligna, de baixo grau ou alto grau. Se nós não conseguimos diferenciar uma lesão benigna e uma lesão maligna de baixo grau, pelo menos a gente tem que diferenciar e excluir uma lesão de alto grau. O relatório de citologia ou de patologia é parte fundamental nessa discussão com a equipe multidisciplinar. Por que nós necessitamos de um sistema de relatório para a punção de glândula salivar? Ele pode ser eficaz? Qual é o problema que nós temos até hoje? Nós temos uma confusão dos relatórios atuais. Nós temos uma diversidade de categorias diagnósticas, então a gente tem as categorias diagnósticas do sistema de Papa-Nicolau, a gente tem uma classificação britânica chamada SAL para lesões de glândula salivar. Nós temos relatórios descritivos que não usam categorias. Nós temos, às vezes, relatórios que usam terminologia da patologia cirúrgica. Às vezes, quando nós conseguimos diagnosticar uma patologia específica, ele funciona bem, mas nem sempre a gente consegue chegar no diagnóstico específico, então aí a gente não tem uma terminologia específica. E muitos desses relatórios não têm nenhuma correlação com o risco de malignidade ou com a conduta clínica. Baseado nisso, houve um consenso geral sobre a necessidade de se criar um grupo definido de categorias diagnósticas específico para a função aspirativa da glândula salivar. Tudo isso tentando aumentar a clareza da comunicação, e isso está implícito um risco de malignidade, um risco de câncer associado com cada categoria, e melhorar o intercâmbio de dados entre as instituições.
Da mesma forma ou semelhante aos outros sistemas de classificação implementados, como o sistema Bethesda para a citologia vaginal, o sistema Bethesda para a glândula salivar e o sistema Paris para a urina. Bom, então, num congresso europeu que foi sediado em Milão, um grupo se reuniu e resolveram montar uma classificação. Por isso que esse sistema ele é chamado de Sistema Milão. Esse encontro foi em 2015. Bom, após isso, foi feito um estudo inicial online, onde várias perguntas foram feitas sobre taxonomia, prática diária de função aspirativa entre os patologistas entrevistados, perguntas sobre entidades diagnósticas. 115 participantes internacionais fizeram o estudo e dados interessantes desse estudo foram mostrados nesse trabalho. A maioria apoiou o desenvolvimento de um sistema que tivesse um relatório uniforme. 81%, e esse é um índice excelente, usam a orientação radiológica para a punção aspirativa. Isso melhora a qualidade da coleta do material. 70% usam tanto esfregaços secos ao ar, com a técnica de Ginsa, quanto os fixados em álcool com a técnica do Papa Nicolau. E isso é muito bom porque essas duas colorações têm vantagens e desvantagens. Quando você usa as duas, você soma as vantagens. Agora, um dado que nos preocupou é que 62% não usam nenhum estudo complementar para o diagnóstico de punção aspirativa na glândula salivar. E a gente sabe que algumas entidades específicas você só pode alcançar o diagnóstico através de alguma técnica complementar, como estudo imunohistoquímico ou a técnica de biologia molecular. Então, é um grande desafio agora para o Sistema Milão fazer com que mais e mais serviços implementem essas técnicas complementares. Todo o grupo agradece à Sociedade Americana de Citologia e à Academia Internacional de Citologia e aos vários contribuidores que fizeram o Sistema Milão para o relatório de glândula salivar possível. E aqui vai um especial agradecimento ao Dr. Emílio Madrigal pelo seu importante papel nas mídias sociais. O Sistema Milão, ele contou com a participação de mais de 40 membros, ao todos foram 55 membros, de 15 países, então, citopatologistas, patologistas cirúrgicos, patologistas moleculares, cirurgiões de cabeça e pescoço, e o objetivo foi fazer um sistema de classificação que fosse prático, fácil de usar, internacionalmente aceito, um sistema que se correlaciona com o algoritmo de conduta, vocês vão ver as categorias diagnósticas, como elas foram feitas e pensadas exatamente na conduta clínica. É um sistema todo baseado em evidências. Um Atlas impresso estará disponível em janeiro de 2018 e um Atlas virtual estará disponível no site da Sociedade Americana de Citologia. Essa foto representa parte de um grupo que se encontrou em um dos eventos ao vivo, e todos nós estamos muito ansiosos para implementar o Sistema Milão. E as categorias diagnósticas são 6 categorias: não diagnóstico, não neoplásico, atipia de significado indeterminado, neoplasia com a subcategoria benigna e a subcategoria neoplasia de glândula salivar de potencial maligno incerto, suspeito para malignidade e maligno. Nós podemos reparar que algumas categorias são já conhecidas de outros sistemas, como não diagnóstico, atipia de significado determinado, suspeito para malignidade e o maligno. Aqui, no Sistema Milão, há uma diferença peculiar. Não existe uma categoria específica para o benigno, ela foi dividida. Ela foi dividida em não neoplásico, onde já está implícito que é benigno, e categoria benigna dentro da neoplasia, subcategoria benigna dentro da neoplasia. Como neoplásico, a gente tem essas subcategorias, o benigno e a neoplasia de glândula salivar de potencial maligno e incerto. As categorias diagnósticas estão atreladas ao risco de malignidade e à conduta clínica. No caso do não diagnóstico, o risco de malignidade gira em torno de 25%. Aqui esse risco é um pouco alto, porque nós podemos ter lesões subamostradas, né? É importante que na categoria não diagnóstica
haja uma correlação clínico-radiológica. E caso haja discrepância, né, repetir a punção aspirativa. Na categoria não neoplásico, o risco de malignidade gira em torno de 10%. É importante aqui, antes de firmar esse diagnóstico, que haja uma correlação radiológica, para a gente saber se o que a gente está observando na punção aspirativa realmente corresponde ao que a gente está vendo na radiologia. É importante frisar que esses 10%, uma grande parte pode estar associada às lesões linfóides. A gente sabe que as lesões reativas e os linfomas de baixo grau são muito difíceis de se diferenciar. Atipia de significado indeterminado, o risco de malignidade gira em torno de 20%. É importante, nesse caso, que a conduta, a depender do grau de suspeição de malignidade, seja ou repetir a punção aspirativa ou a cirurgia. No grupo das neoplasias, na subcategoria benigna, é importante que a gente coloque aqui lesões que têm características citológicas muito típicas de benignidade, para que a gente mantenha o risco de malignidade muito baixo, abaixo de 5%. Veja que a conduta, nesse caso, pode ser tanto o segmento clínico quanto quanto a cirurgia. No grupo, na subcategoria neoplasia de glândula salivar de potencial maligno incerto, o risco de malignidade aumenta para 35% e a conduta é cirúrgica. No grupo suspeito para malignidade, o risco de malignidade é 60% e a conduta também é cirúrgica, e no maligno, o risco de malignidade é em torno de 90%, também a conduta é cirúrgica. O Atlas do Sistema Milão foi organizado em 10 capítulos, vai ser publicado agora em janeiro de 2018. O primeiro capítulo é uma visão geral sobre a terminologia e o relatório. No capítulo 2 ao 7 são as categorias diagnósticas, e os 3 últimos capítulos englobam estudos complementares, a conduta clínica e as correlações histológicas feitas por Dr. Bruce Wenning, que é um patologista cirúrgico. Vamos entrar especificamente nas categorias diagnósticas. O não diagnóstico representa um material que é insuficiente para fazer um diagnóstico citológico, seja ele do ponto de vista quantitativo ou qualitativo. A gente espera que a taxa máxima não ultrapasse 10% nessa categoria. E não existe ainda um estudo de literatura que nos suporte isso, mas o grupo concorda que pelo menos 60 células lesionais sejam presentes para adequacidade. Mas veja, o importante aqui é a correlação com os estudos de imagem. Saber se as células que você está observando no esfregaço representa a lesão que você tem na radiologia. Isso é mais importante do que um número mínimo de células. Vamos a um caso de punção nessa categoria. Mulher de 50 anos se apresenta com dor facial direita. Na tomografia computadorizada foi observado um nódulo de 1 centímetro na parótida direita. O nódulo foi muito difícil, é muito difícil de detectar pela palpação, mas mesmo assim a punção foi feita no consultório. O que a gente observa aqui são grupos de células acinares agrupadas em cachos de uva, como a gente observa aqui, sem atipias, né? Aqui um agrupamento de células ductais. Aqui nós observamos, além das células acinares em cacho de uva, um estroma fibra adiposo. Qual o seu diagnóstico para essa punção aspirativa? Tudo o que a gente observou aqui são elementos de glândula salivar não neoplásicos. Repare que a paciente tem um nódulo na parótida. E esses achados não representam, provavelmente, esse nódulo. Então, a melhor categoria a ser usada aqui é não diagnóstico. Observados apenas elementos de glândula salivar não neoplásicos, e você pode adicionar uma nota, onde a correlação clínico-radiológica é necessária, visto que os achados da punção não explicam a presença do nódulo. Repetir a punção ou realizar uma biópsia sob orientação radiológica podem ser úteis. A paciente teve uma biópsia, então, de tecido orientada por tomografia, que revelou um carcinoma adenoide cístico. E a parotidectomia radical com sacrifício do nervo facial foi realizada, confirmando o diagnóstico do carcinoma adenoide cístico. Então, dentro da categoria não diagnóstico, nós podemos colocar esfregaços que contenham elementos de glândula salivar benignos,
quando o nódulo bem definido está presente, não explicando a origem desse nódulo. Outro quadro que pode pertencer à categoria não diagnóstico seriam os conteúdo de cisto não mucinoso, como cisto ductal, pseudocistos, neoplasias císticas não mucinosas, onde você não observa um componente epitelial. Exceções que não podem pertencer à categoria não diagnóstico. Qualquer atipia, então deve ser enquadrado na categoria de atipia de significado indeterminado, a presença de abundante matriz fibromixoide, mesmo com um número baixo de células, que deve ser categorizado como neoplasia benigna, e a presença de cisto mucinoso, mesmo que não tenha célula, que deve ser enquadrado na categoria atipia de significado indeterminado. Na categoria não neoplásico, nós reservamos para os espécimes que não têm evidência de um processo neoplásico. São lesões inflamatórias, metaplásicas, reativas. Um grande número de lesões nessa categoria serão os linfonodos reativos. E, às vezes, uma citometria de fluxo pode ser necessária para complementar o diagnóstico. É importante nessa categoria uma correlação clínico-radiológica para assegurar que o espécime seja representativo da lesão. Um subgrupo pode, às vezes, necessitar de ressecção cirúrgica para excluir uma lesão subrepresentada, caso haja alguma suspeita clínica de malignidade. Vamos a um caso de punção. Mulher, 35 anos, apresenta-se com um nódulo na região pré-auricular esquerda. Um nódulo de 1 centímetro na parótida esquerda foi detectada pela tomografia computadorizada e a punção foi realizada. O que a gente observa aqui é uma população de células pequenas, predominantemente pequenas, mas com uma certa maturação, né? A gente consegue observar algumas células maiores. Aqui um grupo de células de aparência coesa. Aqui provavelmente uma região de centro germinativo com macrófagos, com corpos gingíveis, como a gente pode ver aqui, um certo grau de maturação. Com esse aspecto citológico, parte do material foi enviado para a citometria de fluxo e o resultado foi benigno. Qual é o seu diagnóstico para essa punção aspirativa, então? Aqui nós temos um esfregaço consistente com linfonodo reativo, portanto, uma lesão não neoplásica. Então, o diagnóstico citológico é não neoplásico. Você pode adicionar uma nota dizendo que a citometria de fluxo correspondente foi negativa para uma doença linfoproliferativa. Porém, é importante adicionar uma nota referindo-se que, se a suspeita clínica de malignidade ou a linfadenopatia persistir, então, uma amostragem adicional por biópsia estaria indicada. A linfadenopatia da paciente desapareceu e sem sintomas por 1 ano. Então, dentro do grupo não neoplásico, nós podemos colocar os linfonodos reativos, onde a gente tem uma população mista de linfócitos, macrófagos com corpos gingíveis combinados, né, e fragmentos de centro germinativo, e se combinados com citometria de fluxo negativa, melhor ainda. Outros exemplos de condições não neoplásicas, né, a cialolitíase, que gera uma obstrução dos ductos, onde a gente consegue observar macrófagos, neutrófilos e fragmentos de cálculo, às vezes podem ser observados. Outras condições não neoplásicas, a cialadenite aguda, cialadenite crônica, a cialadenite crônica granulomatosa. No caso de cialadenites crônicas, o que a gente observa é um esfregaço hipocelular, grupos basaloides, coesos, em geral são grupos pequenos, diferente do que a gente observa nas condições neoplásicas, e com inflamação associada adjacente aos grupos basaloides. O grupo da atipia de significado indeterminado, cuja sigla em inglês é EUS, ele não pode inteiramente excluir uma neoplasia. É uma categoria heterogênea, né? A maioria será uma atipia reativa ou neoplasias subamostradas. Os espécimes provavelmente vão ter algum tipo de artefato, ou estarão ressecados, ou terão coágulos sanguíneos que possam prejudicar um pouco a avaliação citológica. A gente espera que o seu uso não ultrapasse os 10% de todas as funções de glândula salivar.
Nessa categoria do AUS, é importante relatar que ela não pode ser usada quando você já sabe que é uma neoplasia, mas não tem certeza se é benigna ou maligna. É só numa condição onde você não tem certeza se é neoplasia ou se é uma lesão reativa. Um homem de 60 anos, um caso de punção, um homem de 60 anos que apresenta um nódulo na parótida direita. Na tomografia computadorizada, foi evidenciado um cisto de 1,5 centímetros e a punção foi realizada. O que a gente observa aqui é um material mucoide com estiócitos de fundo. Aqui, mais material mucoide do fundo, mas repare, sem nenhum componente de célula epitelial. Qual o seu diagnóstico para essa punção aspirativa? O que nós temos aqui é um conteúdo cístico predominantemente mucinoso. Quando a gente tem um conteúdo de lesão cística, cujo conteúdo é mucinoso, nós temos que enquadrar essas lesões como atipia de significado indeterminado. Conteúdo cístico predominantemente mucinoso e acrescentar uma nota de que o diagnóstico diferencial inclui uma gama de lesões, incluindo cisto ductal e mucocele, porém um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau não pode ser inteiramente excluído. A paciente fez uma parotidectomia superficial com uma congelação intraoperatória que evidenciou um carcinoma mucoepidermoide. O diagnóstico final foi um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau, que foi completamente excisado, e a paciente está livre de doença já há 11 anos. Repare nessa imagem, né, e a gente pode exatamente fazer a correlação com a citologia prévia, do porquê, às vezes, o material mucoide predomina sem nenhum componente epitelial representado. Porque, às vezes, o carcinoma mucoepidermoide pode ser predominantemente cístico, com uma pequena quantidade de área sólida. Às vezes, é difícil acessar essas áreas sólidas pequenas. Então, um conteúdo de cisto mucinoso, ele não pode ser diagnosticado como não diagnóstico. Ele tem que ser enquadrado na categoria de atipia de significado indeterminado, porque não podemos excluir a possibilidade de um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. Outro cenário que pode ser enquadrado em atipia de significado indeterminado é quando nós encontramos raras células epiteliais e linfócitos. A gente não sabe se isso aqui é uma célula adenite crônica, se isso aqui é uma neoplasia que tem um componente epitelial e um componente linfóide. Portanto, enquadrar em atipia de significado indeterminado. No grupo das neoplasias, nós temos duas subcategorias. As neoplasias benignas, onde a gente reserva para neoplasias que tem um quadro clássico na citologia de benignidade, e aqui nós vamos incluir adenomas pleomórficos, tumor de Warthin, lipoma, schwannomas. E a segunda subcategoria é o grupo das neoplasias de glândula salivar de potencial maligno incerto, que em inglês a sigla será SUMP. E nessa categoria, nós incluímos os casos onde nós conseguimos diagnosticar que é uma neoplasia, contudo, nós não podemos dar um diagnóstico específico, né? Nós não podemos dizer, por exemplo, se a lesão é benigna ou se é maligna de baixo grau. Então, uma neoplasia maligna não pode ser excluída. No subgrupo das neoplasias benignas, a gente espera que o risco de malignidade não ultrapasse 5%. Isso é o que tem sido observado na literatura. De novo, nós devemos reservar essa categoria para aquele grupo de lesões onde as características citológicas são muito típicas. Adenoma pleomórfico, tumor de Warthin, lipoma e schwannoma, entre outros. Vamos a um caso de punção. Homem de 40 anos que se apresenta com endurecimento na região da submandibular direita. O paciente apresenta um nódulo palpável nessa região e a tomografia confirmou o nódulo de 2 centímetros e a punção foi realizada. O que a gente observa na citologia é uma matriz fibromixoide, como a gente pode ver tanto aqui no Guimsa quanto no Papa Nicolau, e um componente celular isolado com uma morfologia variada, lembrando células mioepiteliais. Aqui, de novo, uma matriz fibromixoide no Papa Nicolau, com essas células de morfologia variada, ora fusiformes, ora epitelioides, ora plasmocitoides, lembrando células mioepiteliais. Qual é o seu diagnóstico para essa punção aspirativa? Aqui nós temos um quadro clássico de adenoma pleomórfico. Portanto, a categoria será neoplasia e a subcategoria benigna. No segmento clínico, o paciente apresentou uma parotidectomia superficial
O diagnóstico foi confirmado de adenoma pleomórfico, foi completamente excisado, e o paciente está livre de doença já há 4 anos, e aqui a imagem clássica de um adenoma pleomórfico. Outras neoplasias que podem se enquadrar na subcategoria benigna, tumor de Warthin, né, com a tríade de células oncocíticas, como a gente pode ver aqui, inflamação crônica e um material cístico com restos celulares de fundo. Na subcategoria neoplasia de glândula salivar de potencial maligno incerto, ou SAMP, o diagnóstico de uma neoplasia é certo, porém, não podemos dar um diagnóstico específico nesta subcategoria. Não há como excluir uma neoplasia maligna. O risco de malignidade gira em torno de 35%, segundo os dados da literatura, e nesta categoria do SAMP, ou neoplasia de potencial maligno incerto, muitas neoplasias benignas e alguns carcinomas de baixo grau estarão enquadrados nessa categoria. Não é obrigado, mas se você puder subdividir em subgrupos, você pode. Então, nós podemos ter dentro das neoplasias de potencial maligno incerto, neoplasias basaloides, neoplasias oncocíticas, neoplasias com células claras, né? E se você assim o fizer, você vai poder definir melhor os seus diagnósticos diferenciais. Então, veja, neoplasias basaloides que têm estroma fibrilar, tem um grupo de lesões que podem dar essas características. Neoplasias basaloides que têm estromas hialinos, tubulares, esferas, tem um grupo de lesões que podem dar esses diagnósticos, podem ter esses diagnósticos diferenciais. Neoplasias basaloides que não tem nenhum estroma. Então, construindo esses subgrupos, você pode construir melhor os seus diagnósticos diferenciais. Da mesma forma, no subgrupo de neoplasias oncocíticas, se tem fundo proteináceo, se tem fundo mucinoso, se o fundo é inespecífico, se as células oncocíticas têm um citoplasma vaculizado, se elas têm uma atipia nuclear considerável, né? Então é importante para construir os diagnósticos diferenciais. Vamos a um caso de punção. Homem de 45 anos, com nódulo de 3,7 centímetros na parótida esquerda, em crescimento há 6 meses. A ressonância evidenciou um nódulo ligeiramente irregular, com variável sinal de intensidade na parótida superficial, lateral nervofacial. Uma punção foi realizada. O que observamos aqui é uma neoplasia com padrão basaloide, células pequenas. Às vezes a gente vê uma certa variabilidade, células com os núcleos basaloides mais vesiculosos e outros com os núcleos mais hipercromáticos, mas, de novo, uma neoplasia com uma relação núcleo-citoplasmática maior, com um escasso citoplasma, com padrão basaloide. Qual é o seu diagnóstico para essa punção aspirativa? Baseado nisso que a gente viu na citologia, a gente tem uma citologia que tem um padrão de neoplasia, mas eu não consigo afirmar se essa neoplasia é benigna ou maligna. Eu consigo apenas dizer que é uma neoplasia de padrão basaloide. Portanto, eu devo enquadrá-la no grupo das neoplasias de potencial maligno incerto. A gente pode acrescentar uma nota de que o diagnóstico diferencial de uma neoplasia basaloide da glândula salivar inclui tanto tumores benignos quanto malignos. O paciente realizou uma parotidectomia superficial, foi feita uma congelação intraoperatória e favoreceu o diagnóstico de adenoma de células basais, as margens de ressecções foram livres, mas na avaliação histológica final foi encontrada uma área de invasão focal e, portanto, foi conferido o diagnóstico de adenocarcinoma de células basais. O paciente está livre de doença por mais de 6 anos. Então, essa é uma das razões que, dentro do grupo de neoplasias de potencial maligno incerto, se nós temos neoplasias de padrão basaloide, nós não podemos, se nós não temos nenhum substrato, né, para definir lesão benigna e maligna, é muito difícil diferenciar o grupo de neoplasias de células basais, adenoma pleomórfico celular, neoplasias mioteliais, o carcinoma adenoide cístico, portanto, enquadrar esse grupo de lesões em neoplasias de potencial maligno incerto. Outra lesão que pode ser enquadrada nas neoplasias de potencial maligno incerto são os adenomas pleomórficos que exibem atipia. Então, são aqueles esfregaços onde você tem áreas típicas de adenoma pleomórfico e que você acha umas áreas com umas atipias que nos preocupam, portanto, enquadrar no grupo das neoplasias de potencial maligno incerto. No grupo de suspeito para malignidade, nós vamos ter os aspirados, que são altamente sugestivos de malignidade, porém não são definitivos. Às vezes são esfregaços, onde você tem uma atipia considerável, mas você não tem um número suficiente de células
para se sentir seguro para dar o diagnóstico de malignidade. Então, frequentemente, serão carcinomas de alto grau com amostragem limitada ou outra limitação, como artefatos de dessecamento, por exemplo. Vamos a um caso de punção. Mulher, 69 anos, que se apresentou com nódulo firme de 2 centímetros na parótida, de crescimento lento. A punção foi realizada. Nesses esfregaços, o que temos é uma população de células basaloides pequenas, isoladas. Às vezes essas células são agrupadas, são coesas em agrupamentos, e observamos também esferas concêntricas, né? Em maior aumento, podemos observar que, às vezes, há núcleos mais vesiculosos e outros núcleos com aspecto mais hipercromático, mas veja, todos com aspecto basaloide. Aqui, uma esfera laminada excentricamente. Qual o seu diagnóstico para essa punção? Aqui nós podemos ter 2 categorias do sistema Milão que você poderia usar. Você poderia enquadrar como uma neoplasia basaloide, portanto, considerar como uma neoplasia e dentro uma subcategoria como neoplasia de potencial maligno incerto, caso você não conseguisse diferenciar entre uma lesão benigna basaloide e uma lesão basaloide maligna, ou se você achar que essas características dessa neoplasia bifásica são muito suspeitas para um carcinoma epitelial, mioepitelial, como esse caso, você pode considerar essa lesão como suspeita para malignidade. A paciente realizou uma parotidectomia superficial, foi feita uma congelação intraoperatória que favoreceu um carcinoma epitelial mioepitelial, com margens cirúrgicas livres, e o diagnóstico final confirmou um carcinoma epitelial mioepitelial, como a gente vê nesta foto. Outro diagnóstico poderia se enquadrar na categoria de suspeito para malignidade, são os carcinomas adenoides císticos, por exemplo, com artefato, como nesse caso. A gente tem um padrão arquitetural com essas esferas e alinas muito típico de carcinoma adenoide cístico, mas a gente não consegue, por causa do artefato de dessecamento, a gente não consegue visualizar essas células. Portanto, seria mais prudente considerar essas lesões como suspeitas para malignidade. Na categoria do maligno, nós temos aspirados que são diagnósticos de malignidade. Aqui é importante subclassificar em tipos específicos, se possível, e, se possível, fazer a gradação do câncer ou em maligno baixo grau ou maligno de alto grau, se possível. Se não for possível, apenas categorizar como maligno. A gradação é essencial para a conduta clínica. E outras malignidades, como linfomas, sarcomas e metástases, também são incluídas nessa categoria e devem ser especificamente designadas. Vamos a um caso de punção. Homem de 80 anos apresenta uma parestesia facial direita e um nódulo parótido direito de 3 centímetros. A parte desse nódulo foi realizada com orientação ultrassonográfica. O que a gente observa aqui são blocos de células epiteliais atípicas, com núcleos grandes, vesiculosos, com nucléolos evidentes, macronucléolos. A gente consegue observar um fundo de necrose, né? Veja a atipia, a irregularidade do contorno nuclear, como a gente consegue observar aqui. Olha o pleomorfismo dessa lesão, então a gente não tem dúvida, né, de que essa lesão é realmente maligna. Uma imunistoquímica foi realizada nesse blocado e foi positivo para receptor de andrógeno e ER2. Qual é o seu diagnóstico para essa punção, então? Nesse caso, o diagnóstico citológico é maligno, não há dúvidas de que há características citológicas compatíveis com malignidade, e nós temos uma malignidade de alto grau pelas características nucleares, consistente com carcinoma ductal salivar, e a gente pode acrescentar uma nota de que esse diagnóstico de carcinoma ductal salivar foi favorecido porque a imunistoquímica corroborou o diagnóstico, tanto com a positividade para o receptor de andrógeno, quanto com a positividade pelo HER2. A paciente fez uma parotidectomia total com sacrifício do nervo facial e uma linfadenectomia seletiva, e o diagnóstico foi de um carcinoma ductal salivar, foi confirmado, e a paciente faleceu da doença 1 ano após o diagnóstico. Outro diagnóstico que se enquadra na categoria do maligno é o carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. Repare que nós temos aqui, num único bloco, células com aspecto glandular,
células com aspecto intermediário e outras células com citoplasma mais denso, com aspecto epidermoide e um fundo mucoide, corroborando o diagnóstico de um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. Então, aqui um exemplo de maligno de baixo grau. Nós podemos ter um outro exemplo de maligno de alto grau, que são os linfomas de células B de alto grau. Então, uma morfologia atípica, com células isoladas, com núcleos vesiculosos, múltiplos nucleolos, às vezes nucleolos evidentes, né, corroborando o diagnóstico de linfoma de célula B de alto grau. Vamos agora entrar sobre algumas considerações de conduta clínica para as categorias diagnósticas do sistema Milan. Esses slides são cortesia do Dr. Varvares, da clínica da Harvard. Dentro da categoria não diagnóstico, o que a gente deve fazer, né? Então, deve-se repetir a punção, e se não foi feita a contração, que ela seja feita orientada com ultrassom. Se após a repetição o diagnóstico continuar não diagnóstico, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância devem ser realizadas se ainda não tiverem sido feitas. Se clinicamente não for suspeito, você vai seguir com o estudo seriado de imagem. Porém, se houver alguma preocupação, alguma suspeita de malignidade, deve-se proceder à ressecção extracapsular com uma biópsia excisional definitiva. Na categoria do não neoplásico, se claramente não neoplásico, se a correlação clínica radiológica favorecer, corroborar o que foi visto na citologia, você vai acompanhar clinicamente e radiologicamente. Agora, se algum dado no quadro clínico alterar, de algum modo, aumento da lesão, desenvolvimento de linfadenopatia, sintomas como dor, por exemplo, então esteja preparado para repetir a punção. Na categoria da atipia de significado indeterminado, se o quadro clínico não for altamente suspeito de malignidade, considere repetir a punção, possivelmente com ultrassom. Você pode optar por um segmento clínico regular com estudos de imagem, como tomografia e ressonância. Mas se houver qualquer suspeita em relação à malignidade, principalmente baseado nos dados clínicos ou algum dado de imagem, você tem que considerar a ressecção, pelo menos simples. No grupo das neoplasias, tanto para a subcategoria benigno como para as neoplasias de potencial maligno incerto, aqui tanto vale para a parótida quanto para a glândula submandibular, se a lesão for inequivocamente benigna, considere uma parotidectomia superficial ou uma ressecção extracapsular. No caso de neoplasia de potencial maligno incerto, planeje fazer como acima, uma parotidectomia superficial, uma ressecção extracapsular, mas adicionando um exame de congelação intraoperatória. Se na congelação você identificar uma lesão benigna ou uma malignidade de baixo grau, não vai fazer nenhuma ressecção adicional. Mas se for detectado um grau intermediário ou um alto grau, você deve considerar a parotidectomia total e a linfadenectomia eletiva. Na categoria suspeito para malignidade na parótida, o cirurgião vai considerar uma parotidectomia superficial ou uma ressecção extracapsular com uma congelação intraoperatória. Se a lesão for maligna de baixo grau, ele não vai fazer nenhuma ressecção adicional. Se for o grau intermediário ou alto grau, ele vai considerar uma parotidectomia total e uma linfadenectomia seletiva. No caso do suspeito para malignidade em glândula salivar submandibular, o cirurgião vai fazer a excisão da glândula submandibular com uma congelação intraoperatória. Se for confirmado uma malignidade de baixo grau, não vai fazer nenhuma ressecção adicional, mas se o grau for intermediário ou alto grau, ele vai considerar uma linfadenectomia eletiva. No caso de categoria maligna em parótida, parotidectomia superficial com preservação do nervo, sempre que possível, com congelação intraoperatória para assegurar a excisão completa. Mas, a depender do grau de malignidade, pode-se considerar uma parotidectomia total. O sacrifício do nervo vai ser feito apenas quando for incapaz de separar o tumor do nervo, ou se o nervo aparecer infiltrado ou não funcionante. Pode ser feita uma linfadenectomia cervical dos níveis 2, 3 e 4, principalmente a depender do grau de malignidade, e considere a reconstrução de defeitos durante a cirurgia. No caso de categoria maligna em glândula submandibular,
no mínimo vai ser feita a excisão da glândula submandibular e considere realizar uma linfadenectomia cervical de níveis 1, 2 e 3, ou até do nível 4, dependendo do grau de malignidade dessa lesão. E os estudos complementares, eles podem ser usados para melhorar a acurácia da função aspirativa na glândula salivar? A gente sabe que na última década houve avanços imensos em relação à imunistoquímica e os testes moleculares, que provavelmente vão tornar o sistema milão e a função da glândula salivar muito mais eficazes. Portanto, é fundamental que o espécime da punção que a gente receba tenha material adequado para que a gente possa realizar esses estudos complementares naqueles casos mais difíceis. E que estudos complementares podem ser esses que podem ajudar no diagnóstico complementar? Imunocitoquímica, que pode ser feita em material de meio líquido, nos esfregaços diretos ou no material blocado celular ou cell block. FISH, PCR e NGS, que é o Next Generation Sequence. Hoje nós temos uma quantidade grande de marcadores moleculares para os tumores de glândulas salivares. Então, para o carcinoma secretório, a translocação do ETV6, para o adenoma pleomórfico e o carcinoma hexadenoma pleomórfico, o PLAG1 e o rearranjo do HMGA2, para o carcinoma de célula clara, a translocação do EWSR1, o carcinoma mucoepidermoide, a translocação do MA-ML2, o adenocarcinoma cribiforme e adenocarcinoma polimórfico, o rearranjo do PRKD, o carcinoma adenoide cístico, a translocação do MIB, e o adenoma de células basais, as mutações do CTNNB1. Todos eles podem ser usados para tornar o diagnóstico mais específico. Pelo FISH, a gente pode pesquisar a translocação do MIB no carcinoma adenoide cístico, a translocação do MA-ML2 no carcinoma mucoepidermoide, a translocação do ETV6 no carcinoma secretório. E também nós podemos usar marcadores imunistoquímicos para o diagnóstico diferenciais dos tumores, né? Essa tabela estará disponível no Atlas impresso do Sistema Milão. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, no adenoma pleomórfico, o PLAG1 pode ser usado para ajudar no diagnóstico diferencial. Aqui no carcinoma secretório, usando a mamoglobina. No carcinoma de células acinares, o DOG1 e o SOX10. E no carcinoma adenoide cístico, o MIB1 e o CKIT ou CD117. Então, todos nós do Sistema Milão estamos muito ansiosos para que vocês possam implementar e esperamos que você ache a classificação útil e que isso possa melhorar o diagnóstico da punção aspirativa e o relatório das lesões. Então, muito obrigado pela atenção. E eu gostaria de finalizar um agradecimento ao Dr. William Fakeman por ceder a apresentação em PowerPoint, permitir que a mesma fosse traduzida para o português e para outras línguas, como vai ser no futuro. E muito obrigado, em especial, obrigado, Dr. Emílio Madrigal, por fazer essa apresentação acontecer ao vivo na mídia social. Emílio, I'll turn back to you, and thank you. Excellent. Thank you very much, Dr. Calegari, for that thorough introduction of the Milan system in Portuguese, which I'm sure will be very much appreciated by our Brazilian colleagues and colleagues in Portugal. At this time, it does not appear that we have any questions from either the YouTube or Facebook audience, but like you mentioned before and we talked about before, if any questions do come up, we can go back and answer them at a later time. So we'll keep monitoring those chat boxes. I want to remind our audience that today's lecture can be found at pathologycast.com as well as on the Milan Systems Facebook page, which is simply at Milan System. And up next, we will continue our multilingual introduction of the Milan system with Drs. Urano and Higuchi, presentation of the Milan system in Japanese, and that's going to take place on the 19th of December. And I'll be posting more information about the upcoming lectures in Italian, Turkish, Spanish, as well as French, and you'll be able to find information about that on the social networking sites for Pathcast and the Milan system. So we hope you enjoyed today's session, and until next time, thank you. Thank you, Emilio. Thank you for helping me.